que alto, próprio para ser contada a minha voz. Nesta hora propícia de versos e música, e não uma história para crianças. É para nós, homens e mulheres, um tanto cansados do dia e um pouco ou muito cansados da vida. Antes, porém, nesta hora de intimidade, quero dizer duas confidências. Uma, que me encanta percorrer as feiras e lojas dos antiquários, saboreando cada uma das peças antigas, muito embora seja uma dolorosa tentação para a vista. O bolso não pode pagar. Saio, no entanto, sem poder cair nessa tentação de comprar algo, e cada dia menos. A outra confidência é que, dentro da arte, nos estudos do tema de Cristo na cruz, se pudesse, teria uma galeria de Cristos crucificados de cada canto do mundo, de todos os artistas, de todos os estilos. Sei que é possível e, apesar disso, recai na tentação. A última foi no mês passado, quando passeava por uma feira. Cada vez que venho a esta feira, fico impressionado com tanta velharia. Fico a imaginar como teria sido passado todos estes objetos. Acho que se fossem meus, não seria capaz de nos fazer Deus. Deseja alguma coisa, Sr. Padre? E apenas dar uma volta. Obrigado. Por favor, Sr. Padre, esteja à vontade. Aqui está uma imagem linda. Quanto custa? Essa é uma peça magnífica, Sr. Padre. Feita num metal que hoje em dia já não se fabrica. Como vê, está toda revestida. Qualquer museu daria bom dinheiro para ter esta peça na sua coleção. São 90 euros. Mas isso é muito caro. Realmente o material é muito bom, mas 90 euros é um exagero. Esta imagem tem cores magníficas. Quanto custa? Oh, Sr. Padre, esta peça é uma relíquia que pertenceu a uma família nobre, do tempo dos reis. Não estou bem certo qual, mas repare, Sr. Padre, no requinte de toda a obra. Certeza que não vai encontrar o tribunal por aí. Posso fazer-lhe 60 euros. Oh amigo, isso é caríssimo. Está bem que a imagem é muito bonita, mas por esse preço vai ser difícil alguém comprar. De súbito, vendo Cristo sem cruz, conquistou-me desde o primeiro instante, mas recriei muito. Não fosse revelar o meu interesse sobre aquele objeto, perante um olhar do vendedor que me seguia todos os movimentos. Continuava, porém, a pensar: será muito caro? Impossível. Está todo partido. Terá o vendedor notado o meu interesse pelo Cristo? Quererá aproveitar-se? Terei também de ficar sem esse Cristo por falta de dinheiro? Já me sucedeu tantas vezes. Não resisti e fiquei naquela imagem. Era um Cristo todo partido. Prendeu-me, porém, essa mesma circunstância. Não sei porquê. Devia ter sido um Cristo muito belo, porque agora quase não era Cristo. Desde o primeiro momento me decidi a ficar com ele. Desculpe, isso não era precisamente o que eu procurava, mas já agora, só por curiosidade, quanto custa? Oh, Sr. Padre, é uma peça única. Vê se tem bom gosto e sabe valorizar as coisas. Não me vai dizer que esta peça é valiosa. É uma imagem toda partida. Mas veja que escolha de detalhe, que boa execução. Este Cristo é, sem dúvida, de um bom escultor. Sim, mas está tão partido, tão mutilado, falta-lhe um braço e uma perna, nem sequer tem rosto. Não tem importância, Sr. Padre. Aqui ao lado há um magnífico restaurador, meu amigo, que o deixa como novo. Este Cristo, depois de restaurado, é uma autêntica peça de museu. Bom, e afinal quanto custa? Tome, Sr. Padre. Leve. Faça-lhe 35 euros e não te ganharei nada. 35 euros? Que disparate! É caríssimo! Acha muito caro, mas reparou bem na peça que leva. Naturalmente, é muito caro. Olha, Sr. Padre, por sempre assim, teve 5 euros, que é para ficar feliz. 30 euros? Isso ainda é
Cristo como se fosse uma simples mercadoria. Estendíamos até Cristo a luta vil da oferta e da procura. E, claro, lembrei-me de Judas e as 30 moedas pelas quais vendeu Cristo. Não era aquilo também uma compra e venda de Cristo? Sem dúvida que Judas queria mais e oferecia menos. Como eu então. Mas eu queria aquela imagem e não consegui dizer mais nada. Tirei a carteira e paguei por aquele Cristo, 30 euros, mas senti-me realizado com aquela compra. De regresso a casa, eu senti-me mais rico e importante, como se eu levasse comigo o próprio Cristo, em pessoa. Era como se há muitos anos esperasse aquela imagem que finalmente tinha encontrado. Pobre Cristo, tenho de o mandar restaurar. Eu procurei por toda parte, todo mundo, algo diferente, uma razão para a minha vida. Eu encontrei no meu caminho Cristo diferente, na minha vida, Cristo forte, mas partido. Apesar de partir e mutilado, o meu Cristo era tão belo como as mais belas imagens do museu. Lindo, forte, perfeito. Mas fazia-me pena olhar para esse Cristo, assim partido. Resolvi seguir o conselho do vendedor e dirigi-me ao restaurador que me indicou. Bom dia. Bom dia. Um amigo seu a quem comprei essa imagem disse-me que talvez me pudesse ajudar. Com toda certeza, diga-se, pode. Bom, sou pensador crucifixo e gostava que visse se é possível restaurar isto. Normalmente é. Está bastante danificado, faltam alguns membros, tenho de repor a perna e o braço, retocá-lo para igualar a talha. Com uma cruz de estrutura que é mais difícil criar o rosto inteiro. Sim, e quanto me leva a todos? Bem, deixando como novo, posso fazer um preço especial. Gostei da imagem por ser para si. Faz 35 euros. Mas isso é muito caro. Dá muito trabalho, está despedaçado, veja. Mesmo assim é muito caro. Vai ver que vai valer a pena. Depois de restaurada, vai ficar uma imagem muito linda. Bem, vou pensar e depois volto. Como quiser, já sabe me encontrar. Este encontro com o restaurador não deu grandes resultados. É mais caro restaurar um Cristo do que fazer um novo. O costume, que é misteriosa e profunda verdade. Saboreava o nosso meu Cristo partido. Enquanto caminhava pelas ruas, era um entanto de ser. Fechava o comércio, operários, raparigas, empregados regressavam apressadamente a casa. Duravam-nos a família, os amigos, o cinema, o bar. E eu levava o meu Cristo partido na mão. Por fim, já de noite, procurei um local na minha igreja para colocar a imagem. Foi então que me encontrei só, cara a cara com o meu Cristo. Pobre Cristo, se soubesse que restaurar era assim tão caro, não te tinha comprado. Parece que me dói a alma de ver-te assim partido. Quem foi que te partiu assim? Que cara fez quando partiu a tua? Que foi feito dele? Que faria hoje se te visse nas minhas mãos? Arrependeu-se? Calma. Compreendi que a voz era do meu Cristo. Fixei os olhos na sua cabeça, procurando os lábios, fonte da sua voz, e fiquei perplexo ao verificar que não tinha cara, que me falava sem lábios. Ora eu olhava, com espanto, a superficializa do seu rosto, cortado, onde houve um dia olhos, ouvidos e boca. Que louco! Esquecemos-nos por vezes do elementar. Deus não se de lábios para falar. Cala-te, perguntas demasiado. Não pergunte nem penses mais naquele que me mutilou. Eu já lhe perdoei.
Quando o homem se arrepende, esquece instantaneamente e para sempre os seus pecados. Perdoa, Cristo. Eu não queria culpar ninguém. Então, porque evocas a lembrança dos que mutilaram as minhas imagens e não te ocorre provar tantos e tantos que ofendem, ferem, exploram, mutilam os seus irmãos nas guerras de todos os dias? Qual pensas que é maior pecado? Eu estava confundido, sem fala, a voz que escravava-se em mim, implacável e acusadora. Então, não escondes? É verdade, Cristo. Nós todos te mutilamos, milhões de vezes. Perdoa-nos. Por mim, se estiveres de acordo, tenho um plano. Qual? Tenho um plano que te vai agradar. Trata-se de ti mesmo. Vou-te mandar restaurar. Não posso ver-te assim mutilado. Ainda que o restaurador me leve 75 euros, mereces tudo. Amanhã mesmo leve-te à oficina do restaurador. Vais ver, vai pôr-te um braço novo, talhar-te uma perna e, sobretudo, esculpir-te um rosto maravilhoso. Vou restaurar-te para ter o Cristo inteiro. Então, meu plano, agrada-te? Não agrada. És igual a todos. Desiludiste-me e falas demasiado. Efetivamente, na sua voz é qual o desengano. Eu sentia-me egotisticamente mesquinho e culpado. Não sou nem pude responder. Não me restauras. Suplico, não me restauras. Mas Cristo, Ouviste? Ouviste? não te preocupes. Posso ficar descansado que jamais pensarei em restaurar-te. Assim está. Mas não compreendo porque não queres que te restaure. Bem vejo. Não vês que será para mim uma constante dor ver-te assim partido e mutilado? Não compreendes que sinto dó? É assim que eu quero. Vendo-me assim partido, te lembro sempre de tantos irmãos que convivem contigo, ignorados e distantes, e que estão como eu, partidos, esmagados, indigentes, oprimidos, doentes, todos os esquecem e lhe voltam as costas. Não me restauras. Talvez, vendo assim, siga a lição para a dor dos demais. Agora começo a compreender. Há muitos cristãos que tranquilizam a sua consciência beijando um Cristo belo, obra de arte e museu, enquanto ofendem, mutilam ou roubam o pequeno Cristo de carne que é o seu irmão. Deveria haver um Cristo partido, que vos gritassem sempre, com os seus membros e a cara sem formas, e a dor e a tragédia da minha segunda paixão nos meus irmãos, os homens. Por isso suplico, não me restaures, aguenta partido junto de ti, beija o partido. Não te restaurarei, nunca. O meu Cristo partido tornou-se o meu companheiro e confidente naquele momento. Compreendi que realmente não estava só. Era como se naquela imagem simbolizasse cada um dos homens que Cristo gostaria de ter. No teu corpo tão perdido e mutilado, encontrei em mim o meu amor. Até pediu para ficar junto de ti. Eu a ti vou te deixar assim partido. Cristo, és a minha vida. Cristo, és a minha vida. Prometi ao meu Cristo partido que jamais que o conservaria assim durante toda a vida, a meu lado. Não podia medir então as incómodas consequências desse propósito. Confesso-vos que é muito duro viver com Cristo partido. Uma pessoa tem de acabar por se quebrar e partir com ele. É um angustioso compromisso não poder restaurar. Fazer dele. Já que não vou te restaurar, pelo menos vou-te colocar na cruz. Isso eu próprio consigo fazer. Achas que sim? Claro, vou comprar uma madeira boa, bonita, sim, porque um Cristo não pode estar sem cruz. Pensei que querias arranjar um tipo de cruz. Outro tipo de cruz? Não estou a perceber. Sim, uma cruz que não fosse madeira, uma cruz pesada e forte, que é muito linda, mas que não é de madeira, que não se vê. Que não é de madeira, que não se vê. Sim, por exemplo, a tua,
Ou será que tu não tens uma cruz? Mais uma vez, Cristo era direto e tocado no sítio certo. Como nós esquecemos tantas vezes que cada um de nós tem a sua cruz e que tem de carregar pela vida inteira. Com ânimo e com coragem, ajudando também cada um dos nossos irmãos a carregar a sua. Sim, uma cruz que não é de madeira, que não se vê, mas que pesa. Então, empresta-me a tua cruz? Bem, desculpa, não precisas que te arranjes uma cruz. Tu já carregas a cruz de todos nós. Então, deixe-me ficar assim, sem uma cruz que se veja. Respeite a cruz que Deus vos escolheu, voluntariamente. Sabes porque é que às vezes a vossa cruz acaba por ser insuportável? É porque a vossa cruz é uma cruz solitária, uma cruz sem Cristo. Concordo contigo. Andei à procura de uma cruz para Cristo e encontrei, não uma, mas muitas. Encontrei tantas cruzes. Quem de vós, amigos, quem de nós não encontrou a sua cruz? Todos sem exceção, e todos a trazerem em cima, às costas, embora não se veja. Às vezes, por ser oculta, é mais pesada. Também não vedes a minha, mas tenho-a, ainda que não estenda os braços em cruz, mesmo que não saia por trás dos ombros. Tenho-a, e vós, a vossa. A tua cruz tão pesada, mas segura, que de coragem e ternura. A minha cruz que carrego dia a dia, uma cruz forte, porque tu estás comigo. Cristo, és a minha vida. Cristo, és a minha vida. Mesmo que tivesse arranjado uma cruz ao meu Cristo, partido, iria ter outro problema. O meu Cristo não tinha braço direito. Como poderia crucificá-lo sem braço direito? Cristo, tiraram todo o braço direito, arrancaram-te pela raiz. Mas tu, crucificado, precisas de braço. E assim também não podes abençoar-me. Acho que é fundamental encontrar esta mão, este braço. Não haverá modo de saber onde anda o teu braço. Eu quero precisamente ensinar-te o que significa esta mutilação da minha mão direita. Queria que, vendo-me assim, tirasses outra conclusão. Qual? Que estou maneta, que preciso do braço, que falta uma mão. Mas quando te comprei, disse que te mandaria restaurar. E foste tu que não me deixaste. Não sejas tolo, não quero uma mão de madeira. De que serve? Tenho necessidade de um braço e uma mão, mas vivos, de carne. De carne? Sim, tu, vós, todos os católicos, todos vós os batizados, podeis e deveis ser a minha mão. Necessito de vós. Fazem-me falta braços e mãos. Tu deves ser a minha mão para o teu irmão. És a minha mão quando não empujas o que vai cair, antes de dar apoio para se manter em pé. És a minha mão quando não feres nem castigas, mas confortas e animas. És a minha mão quando ajudas e se puser a atravessar para o passeio em frente. És a minha mão quando estendes ao teu inimigo e apertas a sua. És a minha mão quando ensinas um caminho novo ou abres uma porta fechada a tantos falhados da vida. Tens razão, Cristo. O teu braço direito é cada um de nós, quando abraça, quando acolhe, quando estende a mão para se dar aos outros. O meu Cristo partido tinha muita razão. Para que colocar-lhe um braço novo, se cada um de nós podia fazer perfeitamente esse papel, em cada momento da vida, em cada lugar, com cada um dos seres que nos rodeiam. Eu quero ser a mão de Cristo, a mão estendida a cada irmão na caminhada desta vida. Eu quero ter a mão forte que segura a cada
de partida, se foram escravos, levando agarrados pedaços sangrentos dos pés e das mãos. E Cristo chegou até nós sempre a perna direita. Paixão inédita, estamos na presença de um Cristo hoje. Cristo, fica a imaginar que assim hoje, como estás, ias aí, em primeiro lugar, precisavas de uma perna postiça. Não há problema, aos dias faz o que dizes. Pelo bem disso, o que farias depois? Trabalhar naturalmente. Se é uma perna, Com certeza, é preciso. Trabalhei em Nazaré. Sou Deus, mas fiz-me homem. Voluntariamente sujeito e submetido a todas as exigências do homem. Tenho que trabalhar. está bem, mas onde? Em quê? Não sei, por isso estás tu aqui. Preciso da tua ajuda. Vamos procurar trabalho. Vou seguir uma colocação. Consegui uma colocação. Que problema, Cristo? Não podes trabalhar no emprego? É evidente que sim. Não sei a que empresa havemos de dirigir, porque se eles descobrem, irão disputar-te, desde que peçam um lugar para Cristo, mesmo que não tenham, inventam, e dar-te-ão o melhor nascimento, e nem precisas trabalhar. Não, espera. Como tantas vezes também não me entendes agora. Em primeiro lugar, não quero oferta de vencimento sem trabalhar. Não. Procuro um emprego. Quero viver do meu trabalho. Em segundo lugar, não penso apresentar-me a alguém como Cristo. Então vou-te apresentar como quem? Um homem qualquer, um amigo necessitado, que procura uma colocação. Ou terás tu vergonha de ter um amigo pobre sem trabalho? Não, Cristo, claro que não. E como que não te devo apresentar? Como queiras. Qualquer um entre os mais vulgares. João, António, Manuel. Não receis mentiras, chamando por esses nomes. Sou Deus e trago em mim os nomes de todos os meus filhos redimidos. Resolve-te, onde vamos? Não sei, Cristo. Mas há pouco já estavas decidido. Sim, mas há pouco ia apresentar-te como Cristo. Agora vou-te apresentar como João, António, Manuel. E não tens uma perna. É o mesmo. É o mesmo para ti, para o teu amor, mas não é o mesmo para os homens, para o seu egoísmo. Vês que tens um conceito bem pobre dos homens. És injusto com eles. Vais negar, vendo assim, sem a perna direita, aos 33 anos de idade, não vão muitos compadecer-se de mim? Sim, vão-se compadecer, mas daí até dar-te um emprego a uma distância muito grande. Não entendo. És sincera a tua pena? É, mas não depende somente deles arranjar um emprego, não o suficiente. Pois de quem depende então? Depende da empresa. É a desculpa que dão sempre. Então, achas que só por não ter perna não ia conseguir um emprego? Ia ser difícil que te aceitassem. O teu caso compromete qualquer empresa que se preze. Mas, se me deixasse apresentar como Cristo, é bem mais fácil. É precisamente isso que me magoa. Como é possível que os homens afirmem amor a Cristo e desprezem ao mesmo tempo e com o mesmo coração o Sr. João, o Sr. António ou o Sr. Manuel, quando afinal somos um só? Senti que o meu Cristo estava desiludido comigo e com os homens. Passo a ser difícil a caminhada de tanta gente na procura de trabalho. Cristo faz do vento em cada homem, tem encontrar a Deus. Cristo, és a minha vida. Cristo, és a minha vida. Não me canso de contemplar o meu Cristo, mas onde está o seu rosto? Seus olhos, sua face, sua testa, seus lábios. Nada. O meu Cristo para ti não tem rosto. Sabes o que mais me impressiona quando olho para a tua imagem? É não poder ver os teus olhos. Partiram da cara de cima a baixo. Porquê, Cristo?
Gostava que pudesses olhar para mim neste momento. Pai, olho para ti e não afaste os meus olhos da tua vida. Olho-te ainda que não vejas o que te olho. É esse o mérito da fé, avançar para mim de noite, tateando nas sombras, solicitando respostas que não chegam, estendendo as mãos frustradas que nunca alcançam nada. Segue para a noite da fé até que um dia, por recompensa, vejas o rosto de Deus. Será essa a felicidade eterna. Como era o teu rosto? Tu sabes muito bem como é o meu rosto. Pensa um pouco. A minha imaginação voava por salas, palácios, catedrais, razões e museus à procura do rosto para o meu Cristo. E já que não posso restaurar fisicamente o rosto, dedico-me a restaurá-lo em pensamento, colocando na sua cabeça as refeições, as caras que prepara Cristo sobre a arte universal. Quanto tempo terei gasto pondo caras ao meu Cristo partido? Não sei, nunca mais acabo. Revejo os cânticos, revejo os museus, esquecidos. Lembro-me com alegria dos mais pintores de novos retratos, de partidas esculturas que a minha memória descobre com esforço. E um novo estilo de caras e mais caras belas que vou projetando sobre a tela visível do meu Cristo sem rosto. Basta, não me ponhas mais caras. Tolerei-te em jogo demasiado tempo. Esperava calado, a ver se tu próprio chegavas a entender. Não me ponhas mais essas caras que leve bola às artes dos homens. Quero estar assim partido, sem cara. Prometeste que jamais me restaurarias. E continuo a prometer. Julguei que este passatempo das caras não era restaurar-te. Não me restauras fisicamente o rosto, é verdade. Mas procuras no fundo, sem te aperceberes, outro restauro que te permite escapar à angústia que te produz a minha cara partida. Ser sincero, procuras o meu conforto ou o teu? Eu guardava silêncio. O Cristo partido acusava-me implacavelmente. O que eu podia eu responder? Não atrevia sequer a fitá-lo. Feliz de ver-me como estou e constróis com a tua imaginação belos rostos que interpões entre teus olhos e minha cara cortada de volta. A cada uma dessas caras é um disfarce sobre mim de todos. Basta! Aceitas-me assim partido sem cara. Quero aceitar-te, Cristo, mas não sei. Ajuda-me. A não ser que quisesse ensaiar outro jogo, pôr-me outras caras. Essa sim, aceitá-las-ia. Quais? Diz-me para que te as possa colocar. Não creio, conheço-te. Por que não? Diz-me de que caras se trata. Outras, mais reais, não fingidas, como as que inventas, e que não são minhas, muito minhas. Ah, já sei, não te referes às caras dos santos, dos apóstolos, dos mártires, que são tuas porque os seus donos são semelhantes a ti. Vês como não acertas? É verdade que essas caras são minhas, como disseste, mas essas caras já as tenho e ninguém nega ou regateia. Quer outras caras que também são minhas. Mas quais? Bem, pediste, depois não te queixas. Não tens nenhum retrato do teu inimigo. Penso que a inveja nos te deixa viver, do que persistendo a turba todas as coisas, do que sempre, de toda a parte, diz mal de ti, do que te despreza, do que te arruinou, do amigo traidor que andou vacilado, do que conseguiu afastar-te do emprego que tinhas, do que te persegue sempre, do que jamais te perdoa, do que meteu na prisão o teu irmão, do que se aproveitou da guerra e matou o teu pai. Cala-te, por favor, não digas mais. Vês, logo te preveni, é demasiado, não é? Eu estava assustado, tive medo do meu Cristo, arrependi-me de o ter constrangido, quase forçado, mas não havia remédio, quase que éramos humanos. As palavras do meu Cristo tocavam no meu coração como uma espada, e o que é pior que tudo, é que ele tinha razão. Fiquei tão perturbado que até evitava olhar para o meu Cristo partido. Quanto mais responder, nunca o meu Cristo me falou com tão soberana e divina serenidade. Ecoava na sua voz uma ressonância de eternidade. Eu pensei no teu rosto em cada hora e acreditei que
lisa e nua do meu rosto do meu Cristo partido. Com ele eu encontrei o verdadeiro Cristo, em cada momento da vida e o significado da sua mensagem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.